Uma última propriedade sobre os gráficos que a gente ainda não mencionou é alguma coisa no meio do caminho. É uma opção entre você ter só um gráfico de cada vez ou você ter vários gráficos simultâneos. É o que a gente chama de subplot. Eu vou ilustrar isso fazendo uma figurinha com 4 gráficos simultâneos. A gente está tentando resolver este exercício aqui. A gente vai tentar gerar 4 gráficos simultaneamente, então da função y igual a menos x, y igual a x ao cubo, y igual a exponencial de x e y igual a seno de x, nesse intervalo de 0 até 3. E vão ser 4 janelas independentes. A gente está, como eu disse, no intervalo 0 a 3. Então eu vou começar, como sempre, com o nosso clear, clc, mode 0 e aquele novo que a gente acabou de incluir na lista, xdel wins-id, fechou, para fechar todas as janelas e ter certeza que a gente está começando do zero a cada vez. Agora eu vou chamar de x mesmo, como eu disse, podia ser qualquer nome, e o nosso x a gente vai estar, por enquanto, de 0 até 3. Vou colocar também os colchetes só por completeza. E aí a gente vai ter a primeira figura. Figura 1 é y igual a menos x. Para fazer isso, eu vou criar esse y1, que é igual a menos x. Dá para fazer exatamente com essa sintaxe. E se eu fizesse plot x, y1, a gente ia ter, deixa eu salvar isso aqui, exemplo subplot. Plotando a figura desse jeito, a gente vai ter a figura, como a gente viu nos vídeos anteriores, só essa aqui. Como é que a gente pode fazer aquelas 4 figurinhas ao mesmo tempo? Antes de colocar o plot, a gente vai escrever subplot, e aí o subplot ele tem 3 argumentos. Os 2 primeiros são para definir uma matriz, definir as dimensões de uma matriz. Aqui a gente está lidando com 4 gráficos que estão dispostos numa matriz 2x2, 2 linhas e 2 colunas de figuras. Então, esse 2x2 quer dizer isso. Eu vou primeiro começar com um 2x1 para deixar mais claro o que é linha e o que é coluna, depois a gente faz o 2x2. Óbvio que vai ser a ordem de sempre. Primeiro linha e depois coluna. Então 2, 1 seriam 2 linhas e uma coluna só. O terceiro argumento me diz qual é a posição. Então se eu tivesse 2 linhas e uma coluna, eu estou na primeira linha ou eu estou na segunda linha? A gente está começando agora, então a gente está na primeira linha. Isso aqui seria o subplot 2, 1, 1. E aí então isso aqui é primeira linha, primeira coluna. Quando a gente plota desse jeito, a gente já percebe que a nossa figura está reservando um espaço, apesar de não ter o outro plot aqui embaixo, é como se fosse já esperando 2 linhas e uma coluna só de gráficos e reservando espaço aqui embaixo. E com isso a gente pode continuar. Passando então agora para essa figura aqui do lado. Essa aqui é o x ao cubo, porque 3 ao cubo vai dar 27. Então, esse aqui é o x ao cubo. Vamos fazer essa segunda figura, e esse aqui eu vou chamar de figura 2. Y igual a x ao cubo. Eu até poderia reutilizar o mesmo y, mas eu vou fazer com 4 vetores de y diferentes, para poder manter todos eles em memória ao mesmo tempo. Mas eu poderia ir apagando e fazendo um em cima do outro. Esse aqui é x elevado ao cubo, então x ponto elevado ao cubo, também como a gente fez antes. Se eu escrever subplot 2,1,2 agora, quando eu escrevo desse jeito, eu estou falando da segunda linha, mas ainda na primeira coluna. E esse aqui seria o plot x, y2. E aí, plotando desse jeito, a gente tem alguns problemas. O primeiro deles tem a ver com aquilo que a gente já tinha comentado no vídeo anterior. Percebe como a gente só tem 4 pontos. A gente só tem o 0, 1, 2, 3. Então a nossa aproximação do x ao cubo está muito, muito grosseira, muito feia. A gente consegue melhorar isso se a gente tiver uma divisão mais fina entre os pontos. Eu vou colocar de 0,1 em 0,1. E isso aqui já vai ficar com uma cara um pouco mais de uma equação cúbica. Essa é a primeira parte. A segunda é que, por enquanto, a gente está fazendo só um embaixo do outro. A gente não está fazendo a nossa matrizinha 2x2.
Então vamos mudar aqui para esse aqui ser 2×2, esse aqui ser 2×2. E quando eu rodo desse jeito, esse elemento, o segundo elemento, ele vem automaticamente parar aqui na direita. E isso é um jeito que o Scilab conta. Então esse é o 1, esse é o 2, aqui vai ser o 3 e aqui vai ser o 4. Então escrevendo desse jeito, na verdade ele vai estar na primeira linha e segunda coluna, agora que eu mudei as dimensões da minha matriz. Eu acho um pouco não intuitivo isso aqui e muitas vezes eu faço meio por tentativa e erro. Então não se preocupem muito se vocês não sentirem logo de cara qual que é a posição de cada coisa. O terceiro é o exponencial de x. Y igual a exponencial de x. Y3 é igual a exp de x. Isso aqui é uma coisa bacana, que a gente pode usar a função exponencial que já existe no Scilab e chamar ela em cima de um vetor. Esse y3 vai ser um vetor, vai calcular casinha por casinha, um pouco parecido com o cálculo também da potenciação casinha por casinha. Funciona desse jeito. Esse aqui vai ser o subplot 2, 2, 3. XY3. Rodando desse jeito, ele veio parar aqui embaixo. E aí, para terminar, a nossa última figura, figura 4, que é o y igual a seno de x. O único cuidado que a gente tem que tomar aqui é que o seno está em inglês, né? Então, ao invés de seno, é sin. Y4 é igual a sin de x. Cosseno é igual a cos 2, 2, 4. E aí o plot x, y4. E aí a gente complementou as nossas figuras, os três gráficos que a gente queria ter feito. É claro que a gente pode depois também colocar o X-Label, o Y-Label, colocar um título, mudar a cor, tudo que a gente viu no vídeo anterior de formatação pode ser feito também nos subplots. Mas o que eu queria ilustrar realmente nesse vídeo era esse uso do subplot e como é que a gente pode ter várias figuras ao mesmo tempo. Também é importante aquela história do Wings ID. Se eu alterasse, se eu saísse plotando em cima dessa figura, ele ia acabar fazendo uma sujeira em cima de um do gráfico ou em cima de tudo. Então a gente precisa continuar sempre tendo esse XDEL Wings ID para realmente fechar todas as figuras automaticamente. E na hora que a gente for rodar com alguma alteração, elas já vão estar limpas, sem nenhuma sujeira da rodada anterior. É isso.